Quantas vezes você já separou um suco do bagaço, você já preparou um café e nem reparou que são processos de separação de misturas? Nessa aula, eu vou te mostrar como você vai fazer algumas separações. Eu me chamo Rodrigo e te convido. Bora aprender química? Bora lá então, galera linda, para nossa terceira aula aqui dessa nossa playlist. Recomendo você assistir a primeira e a segunda aula para você entender quando o prof vai falar de misturas homogêneas e heterogêneas nessa aula, beleza? Essa aula é chamada de separação de misturas, processos físicos que o prof vai mostrar para vocês para separar misturas heterogêneas e homogêneas. Questões que aparecem com grande frequência nas provas, principalmente no Enem, e coisas que você faz no dia a dia. Então, acompanhe, eu vou te contando historinha, depois eu vou sair da frente para você tirar o print e as imagens vão ficar aparecendo aqui também pra gente, beleza? Então, bora lá. Olha, misturas heterogêneas. Galera, uma das coisas que eu mais vejo problema é eu nunca sei qual que eu vou escolher, prof. Então, fique atento. Responda sempre as perguntas. É uma questão de separação de mistura, eu vou separar uma mistura heterogênea. Heterogênea, eu vejo duas ou mais fases. As fases que eu estou vendo um sólido e um líquido, eu estou vendo dois líquidos, eu estou vendo dois sólidos. Então vamos lá. Se eu vejo um sólido e um líquido, como água e areia, o que eu posso fazer? Filtrar, posso fazer uma filtração, eu posso decantar. A filtração, eu vou usar o papel de filtro, tá? Que vai reter ali o sólido e vai deixar o líquido escorrer. Quando a gente faz um suco e usa uma peneira para separar o suco do bagaço, galera, isso é uma filtração. Mesmo a gente usando uma peneira, não confunda com uma peneiração, tá? Não confunda. Ainda é uma filtração, por quê? Porque eu estou separando um sólido de um líquido. A peneira funciona como um filtro, beleza? Cuidado para não cair nessa pegadinha. A filtração, ela pode ser acelerada pela imagem que vai aparecer aí no canto para vocês, por uma filtração a vácuo, certo? Onde eu vou forçar a filtração a acontecer acoplando a filtração outros equipamentos. A decantação. Galera, a decantação vai funcionar quando eu pego esse sólido com líquido heterogêneo, largo ali de cantinho e depois de um tempo o sólido que é mais denso decanta. Então você larga de canto, deixa ali de canto que vai separar uma hora. E a outra é a centrifugação. A centrifugação é um processo que acelera a decantação. Eu coloco na centrífuga, vrum, 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 né? Olha que chique, os efeitos sonoros. Coloco na centrífuga e consigo separar o sólido do líquido. Beleza? Então cuidado, por favor, galerinha. Filtração, decantação, centrifugação. A dica que o prof vai te dar aqui é o seguinte, tu vai depois tirar um print desse quadro, e aí o que você vai fazer? Você vai fazer os exercícios que você estiver estudando aí com esse esqueminha do lado. E se pergunte, é uma mistura heterogênea? É entre o quê? Entre um sólido e um líquido. Resolve assim. Entre dois líquidos, um líquido mais líquido, existem duas possibilidades. A que mais aparece é a decantação, só decantação ou decantação com funil de separação. Vai aparecer a imagem para você aqui, tá? Como é que funciona? Tem um balãozinho de separação, um funil de separação com uma torneirinha. Eu vou abrir a torneirinha. O líquido mais denso vai escorrer, a hora que ele escorrer eu fecho a torneirinha. Decantação ou decantação com funil de separação. Existe uma outra chamada de sifonação, que é quando você usa, vai aparecer a imagem para você aí, que é quando você usa uma mangueira para fazer por diferença de pressão que o líquido de cima escorra, tá? Não é muito mais utilizado essa técnica. A decantação com funil de separação é uma técnica mais utilizada, beleza? Então, líquido com líquido, decantação ou decantação com funil de separação. Pode aparecer, significa a mesma coisa. Deixa lá até que um líquido separe do outro. Boa. Agora, galera, sólido com sólido. Então, você tem várias possibilidades.
próprio feijão do arroz, o feijão bom do feijão ruim, a casca do alpiste e a sementinha que os passarinhos comem, tá? Então tem vários tipos de mistura sólido-sólido, sal e areia, certo? Como é que eu vou fazer? Então vamos lá, primeiro processo, catação. É isso que o nome diz, cata, sai catando. Ah, esse tá bom, esse tá ruim, esse tá bom, esse tá ruim. Sai separando aí, ou um sólido do outro pela visão. Ah, arroz, feijão, certo? Catar. Ventilação funciona da seguinte maneira. Você vai criar uma corrente de ar, vai assoprar, e esse vento vai carregar o que for mais leve. Então é muito usado, por exemplo, para separar a casca do arroz. Você joga para cima ou coloca em um equipamento que ventila. A casca do arroz, que é mais leve, vai e o arroz fica, né? Quando eu era criança, minha avó fazia um doce de amendoim muito bom, mas precisava torrar o amendoim antes. Ela torrava o amendoim, tirava a casca e depois assoprava. Isso é uma ventilação, certo? É uma técnica de separação de dois sólidos. O mais leve vai, o mais pesado fica. Peneiração. A peneiração, galera, vai aparecer para você aqui uma imagem também. A peneiração é uma técnica que a gente usa para separar dois sólidos, tá? Que tenham tamanhos diferentes, que a gente chama de granulometria. Oh, meu Deus, que palavra horrorosa, teacher. Granulometria. Metria, tamanho, grânulo, grão. Tamanho do grão. Tá? Então, peneiração. Você que vai fazer uma sobremesa, vai fazer um negócio chique, ou tá assistindo aqueles programas de culinária da televisão, né? O cara coloca um pouquinho de açúcar na peneira e dá só uma batidinha, né? E aí, o açúcar mais fino passa, o açúcar mais grosso fica. Ou então você está assistindo outro programa culinário, e aí para fazer o bolo, a farinha tem que ficar mais fina, daí eles colocam a farinha na peneira e peneira a farinha. Nossa, professor, é verdade, minha mãe faz isso. Pois é, para tu ver como a peneiração está no seu dia a dia, pelo tamanho. Separação magnética, galera. Eu vou utilizar um ímã para separar componentes ferromagnéticos. Então, sempre que eu tiver ferro, níquel, cobalto, elementos ferromagnéticos, eu vou conseguir fazer a separação através da separação o quê? Magnética, tá? Uma técnica onde eu vou usar um eletroímã que vai atrair partes que são magnéticas aí. Flotação. A flotação, galera, é o seguinte. A flotação, você vai ter dois sólidos que não dá para separar visualmente, tá? Não dá para fazer por catação, não dá para ventilar, não dá para peneirar, não dá para separar magnéticos. Fala, meu Deus, professor, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um líquido que não dissolve nenhum dos dois sólidos. Mas esse líquido obrigatoriamente tem que ter uma densidade que fique entre as densidades dos sólidos, para que daí o sólido mais denso que o líquido afunde e o sólido menos denso que o líquido flutue. Vou deixar a imagem aparecendo para você aqui do ladinho, para você ver. Então eu vou ter o quê? Adicionei o líquido, o sólido mais denso desce, o menos denso flutua. Fechado? Maravilha, galera! E a última é a dissolução fracionada, que é a que a gente usa para quê? Para separar o café ou substâncias que estão no café, quando a gente faz uma dissolução fracionada. A gente coloca água quente, a gente extrai algumas substâncias que dissolvem na água quente e não extrai outras. Isso é uma dissolução fracionada. Dissolvo por partes. Primeiro eu dissolvo um, depois eu dissolvo outra. Seguido de uma filtração, que é o que você faz, por exemplo, para produzir café, quando você vai fazer um chazinho, beleza? Então agora, ó, vou sair da frente para você tirar o print e daqui a pouco eu vou voltar para a gente ver o quadro para separações de misturas, o quê? Homogêneas, beleza? Bora lá então, galera! Bora lá então, galera, ó, agora nossas misturas homogêneas,
tá? O prof vai fazer duas e depois duas para ter espaço aqui no quadro, porque eu quis desenhar. Eu não sou nem o professor Guilherme, nem o professor Henrique desenhando, mas eu tento fazer aí alguns desenhos para entender, beleza? Então, ó, misturas homogêneas entre sólido e líquido, a gente faz a chamada destilação simples. Galera, a destilação simples, a gente também vai usar para separar, além de separar sólido de líquido, mas quando a gente tem substâncias que a temperatura de ebulição entre elas tem uma grande diferença, tá? Então é uma técnica usada também. Como é que ela funciona? Eu vou pegar um balãozinho, eu vou aquecer esse balãozinho, and I set fire to it. Esquenta o balãozinho. O que acontece? O líquido passa para o estado gasoso, tá? O líquido passa para o estado gasoso e entra nesse equipamento aqui que nós chamamos de condensador. O que a condensação faz? Faz o gasoso voltar a ser líquido. Ah, da aula de número 2, exatamente, que está lá na nossa aula de número 2. Gasoso virando líquido. E ele vai plink, pingar lá fora, pinga lá fora. Então você consegue separar. Quem tem a menor temperatura de ebulição sai, quem tem a maior temperatura de ebulição fica. Show? Principalmente para separar sólido de líquido homogêneo. Água e sal, por exemplo, água e açúcar, certo? Agora, líquido mais líquido homogêneo. Então, lá, álcool e o etanol, por exemplo, e água, ou mesmo o próprio, os componentes do petróleo, as frações do petróleo, não necessariamente todos líquidos, aqueles que têm uma pequena diferença de temperatura de ebulição. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma destilação fracionada. Me enrolei aqui, galera, mil perdões. Destilação o quê? Fracionada, é por partes. Qual que é a diferença da destilação fracionada para a destilação simples? A destilação fracionada, ela tem esse cara aqui, ó, a tal da coluna de fração. O que é essa a coluna de fração? Tá vendo que tem uns dentinhos que lá não tem? Esses dentinhos vão servir como se fossem barreiras de temperatura. Então eu aqueço, and I set fire. E aí o que vai acontecer? Tá vendo que tem o verdinho e o azul? Os dois passam para o estado gasoso. Os dois vão passando, só que quanto mais longe do fogo, mais frio. Então, menor tem que ser a temperatura de ebulição para eu conseguir passar. Aquele líquido que está aqui dentro, que tem uma temperatura de ebulição menor, sai primeiro. E aquele que tem uma temperatura de ebulição maior, ele bate nos dentinhos aqui, ó, e pinga de volta para dentro do frasco. Isso é uma destilação o quê? Fracionada. Beleza? E aí, o que está faltando para a gente terminar? Mistura homogênea entre dois sólidos e mistura homogênea entre dois gases. O prof já sai da frente para você tirar o seu print e já monto outra parte do quadro só para você completar a sua aula aí, beleza? Bora lá! Olha lá, galera, nem apaguei direito o quadro, tá? Nem apaguei direito o quadro. Para falar para vocês, só apaguei os desenhos e completei para depois você ter o quadro certinho, bonitinho, coisa linda para vocês aí, tá? Que é, para separar dois sólidos, a gente vai usar sólido mais sólido, a fusão que fracionada. Eu vou aquecer até que um sólido derreta antes do outro. Por quê? Porque a temperatura de fusão dos componentes da mistura é uma propriedade de cada um, é específica de cada um. Então, na mistura, um pode derreter antes do outro. Mas, professor, existe mistura homogênea de sólido com sólido? Sim, as ligas metálicas são um bom exemplo para isso, certo? E quando eu tenho dois gases, gás misturado com gás? Primeira coisa, galera, sempre toda mistura gasosa é homogênea. Toda mistura gasosa é homogênea. Então, quando eu tenho uma mistura gasosa, eu vou ter que usar uma técnica. Que técnica que eu vou usar? A liquefação fracionada. Eu vou primeiro mexer na temperatura e na pressão. Então, eu vou diminuir a temperatura, vou aumentar a pressão, até que um gás fique líquido antes do outro. Você pode fazer também uma destilação. Você diminui a temperatura, aumenta a pressão até que
todos os componentes da mistura gasosa fiquem líquidos. E aí você vai ter uma mistura entre líquidos. E aí você faz uma destilação fracionada. Pode aparecer do mesmo jeito para vocês. Beleza? Então, ó, como é que você vai estudar por essa aula de hoje? Você vai pegar os nossos quadros de mistura heterogênea e homogênea. Quando você for fazer um exercício, se pergunte, essa mistura é homogênea ou é heterogênea? É heterogênea. Ela ocorre entre um sólido e outro sólido. Como é que eu posso separar? Se tem um metal ferromagnético, pode ser um ímã, pode ser uma separação magnética. Se tem diferença do tamanho, pode ser uma peneiração, como areia e cascalho, certo? Então use esse esquema para resolver as primeiras 5 questões que tu vai fazer sobre esse assunto. Depois, tu vai ver que fica muito mais fácil fazer essas questões. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra numa próxima. Valeu! Tchau, tchau!